Muito bem-vindo ao canal, é um prazer receber você aqui. Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber a notificação toda vez que fizermos vídeos novos e postar aqui, tá? Eu vim aqui falar para vocês hoje sobre relacionamento humano, porque a nossa vida não gira só em torno de relacionamento amoroso, né? E durante a minha formação em coach, para mim foi muito libertador descobrir os perfis comportamentais. Porque quando a gente olha para nós, quando a gente descobre os nossos pontos fortes e fracos, é mais fácil da gente lidar com a gente e com os outros. Então, quando eu fiz o perfil comportamental, quando eu descobri cada perfil, tudo ficou mais simples, fica mais leve, que você começa a ver as outras pessoas com outros olhos. Como assim, Pauline? Perfil comportamental? O que é isso? É de comer, é de passar no rosto? O que é? Perfil comportamental são testes, tem vários testes aí no mercado, plataformas que você pode fazer. E se você fizer um atendimento com coaching, você também geralmente, eu não sei as outras instituições, mas onde eu me formei, a gente faz teste de perfil comportamental para entender melhor aquela pessoa, geralmente antes do primeiro atendimento. Porque quando o paciente, o cliente chega a você com o teste de perfil comportamental, até a forma de você recepcionar essa pessoa já é direcionada para aquele perfil, tá? Então, no perfil comportamental, nós temos 4 perfis: o dominante, influente, estável e analítico, tá? Então, eu vou falar um pouquíssima coisa de cada um e vocês, à medida que a gente vai falando as características, você que está me assistindo já vai associando, né? Nós temos o dominante. O perfil dominante, ele é aquele tipo de pessoa que quer rápido, que quer tudo rápido. Se a pessoa virar para você e falar, faz isso para mim, você falar, espera um minutinho, ele fala, pode deixar. Ou então, se você demora para fazer, a hora que você chega lá, a pessoa já fez, né? O influente é aquela pessoa que quer fazer diferente, que tem ideias mirabolantes, que quer ser assim único, exclusivo. É uma pessoa que tem muita facilidade de comunicação, faz amizade muito fácil. Tem gente que fala assim: ah, você fala como se a pessoa não fosse estranha. Você conheceu ela hoje, conversa com ela como se ela já te conhecesse há décadas. Ou você tem muita facilidade de falar com as pessoas, de falar em público. Enfim, esse é o perfil influente. O perfil estável é aquelas pessoas mais meigas, né? A gente costuma falar que parece um gatinho. É aquela pessoa mais carinhosa, quer estar junto, quer estar perto. O perfil estável gosta muito de trabalho em equipe, quer estar junto, né? Você pede para fazer e a pessoa está sempre junto com alguém, pede sempre auxílio de alguém. E tem muita facilidade também, essa pessoa, de se colocar no lugar do outro. Ela tem muita facilidade de entender a situação, ela é carinhosa. Esse é o perfil estável. Já o perfil analítico é aquele perfil que analisa todas as possibilidades. É aquela pessoa que gosta de fazer cálculo, quer ver as possibilidades de dar errado, as possibilidades de dar certo, faz os cálculos que existem e os que não existem, tá? Esse é o perfil analítico. E aí, quando eu fiz o teste de perfil, eu dei influente estável. É muito comum dar 2 perfis, tá? 3 perfis não é tão comum assim, mas acontece. 4 perfis, onde eu fiz a minha formação, foi passado pra gente que é impossível, que quem tinha esse equilíbrio perfeito, só Jesus teve, né? Dos 4 perfis. Então, o que acontece? Eu dei 43% influente. E assim, lá, quando criança, eu ouvia muito, ah, você conversa demais, você parece boba alegre, coisas desse tipo, porque geralmente a gente é ferido nas nossas inabilidades, aquilo que eu tenho dificuldade, né? Então, assim, eu era muito aérea. E eu lembro da minha mãe falar, se passasse um avião me atropelava, diz ela que eu vivia no mundo da lua. Mas é porque o influente está sempre
pensando em uma novidade, quer fazer algo novo e o perfil também tem por característica dificuldade de concentração. Não é igual um analítico que se ele pegar uma planilha para preencher, ele preenche como ninguém. Ele consegue ver cada detalhe. Não. O influente, ele não é assim. E aí, muitas vezes, eu achei que tinha algum problema comigo. Que eu tinha algum problema psicológico, alguma falha, né? E eu pensava, gente, por que eu começo e nunca termino? Por que eu não consigo? E aí eu fui entender que é uma dificuldade do meu perfil. E quando eu entendo isso, eu consigo criar uma rota de fuga, né? Por exemplo, para ler um livro, eu preciso ler sublinhando, grifando aquilo ali que chama minha atenção. Porque se eu simplesmente, puramente ler, eu não vou conseguir gravar, memorizar, assimilar aquilo. Então, olhar para a gente, descobrir os nossos pontos fortes e pontos fracos é o primeiro passo para você conseguir se relacionar bem com outras pessoas. E aí, quando você descobre o perfil das pessoas do seu convívio, fica mais fácil de você entender. Porque muitas das vezes a gente fala assim, não tem cabimento, não tem lógica. Eu pedi o fulano para fazer aquilo ali, ele tá medindo, ele tá tirando medida do lado, de cima, de baixo, ele tá me implicando para mim não pedir mais, só pode. Aí você entende que a pessoa é analítica e que ela quer fazer aquilo perfeito. Ela quer fazer perfeito. E aí não, ela não tá te implicando. É só o jeito dela de ser. De repente, você pensa assim, nossa, meu marido ele é insuportável, porque se ele falar comigo, passa a camisa tal, e eu demorar 5 minutos para ir, eu chego lá, ele tá passando a camisa, isso é um desaforo, é um absurdo, ele tá me afrontando. Não, às vezes o perfil dele é dominante, às vezes ele não quer esperar você passar a camisa. Entende? Quando você entende o perfil do outro, é mais fácil você não ver aquilo como uma agressão, como uma implicância. Outra coisa que ajuda muito nos relacionamentos humanos é que nós temos 5 linguagens de amor. 5 formas que eu e você nos sentimos amados. E isso dá muita divergência entre casais e entre pais e filhos também. Por quê? Porque eu, por exemplo, Pauline, minha linguagem de amor é palavras de afirmação e atos de serviço. Então eu gosto de ser elogiada, eu gosto que a pessoa me ofereça ajuda, né? É aquela questão. É a forma que eu me sinto valorizada, amada. Já, por exemplo, o meu marido, a forma de amor dele é toque físico. Então, isso é diferente, isso dá divergência entre os casais. E quando você entende isso, pra mim, eu gosto de ser elogiada. Mas se eu elogiar o meu marido, ele não vai achar ruim. Mas com certeza ele não vai achar que é uma forma de amor, né? Por exemplo, crianças. Tem gente que fala assim, eu amo meu filho, minha filha, mas ele não entende. Não, ele não entende, porque você não tá falando a linguagem do amor dele, né? Às vezes uma criança, se você der, tem até um teste que fizeram nos Estados Unidos de embrulhar de papel de presente um clipe desses de prender folha de papel, coloca e entrega para criança. Algumas têm uma reação extraordinária, sorri, agradece, fica super feliz porque recebeu um presente. Então, a linguagem de amor dessas crianças é presente. E aí, quando a gente fala de presente, fica parecendo que a pessoa é interesseira e não é. Pode ser uma flor, porque quando a pessoa quer receber um presente, ela quer entender que ela foi lembrada. Ah, eu viajei para os Estados Unidos, eu trouxe um presente para minha mãe. Se a linguagem dela de amor for presente, gente, ela vai ficar tão feliz se trouxer um chaveirinho para ela. Aquilo ali para ela vai ser o céu. Por quê? Porque a pessoa se sente amada porque ela entende que você lembrou dela na viagem, né? Eu entendi que a minha filha, a linguagem de amor dela é palavras de afirmação, por exemplo.
né? Então eu vou procurar elogiar mais aquela criança. E é assim que eu faço com que ela se sinta amada. Então, o perfil comportamental e as linguagens de amor facilitam o seu relacionamento. Pode ser feito através de testes na internet, né? Você consegue encontrar, tem vários sites, e pode ser feito através de observação. Ao observar, você entende qual que é a linguagem de amor da pessoa. Quando você lê sobre cada perfil dominante, influente, estável, analítico, você consegue entender um pouquinho daquele perfil. E aí você deixa de exigir que a pessoa seja do seu jeito. Você entende que cada um tem a sua maneira. Você se entende, você entende o próximo e isso facilita a convivência. Quer dizer que se eu fizer teste de perfil comportamental, entender a linguagem de amor da minha família, nunca mais vai ter divergência? Não, vai ter divergência. Sim, porque eu já disse várias vezes, nós somos seres humanos falhos, estamos em construção. Sempre existe algo a melhorar. Porém, vai facilitar muito a sua convivência, a sua forma de olhar o outro. Então, fique atento a isso, tá? Você que se interessou pelo assunto, faça um teste na internet ou tente olhar mais para as pessoas, observar mais as pessoas. Eu até achei interessante porque teve uma pessoa que fez um post na internet e falou que agora na pandemia, né? Todo mundo com a obrigatoriedade de usar máscara, isso nos obriga mais a olhar nos olhos das pessoas. E aí, esse ato de olhar para você e de olhar para o outro é entender que cada um é de uma forma, cada um tem a sua peculiaridade e que ninguém precisa ser perfeito para você viver bem. Você não precisa ser perfeito e quem convive com você não precisa ser e nem vai ser, né? Então, vamos observar pequenos detalhes e vamos melhorar a nossa convivência dentro de casa, no trabalho, em todos os lugares que a gente vai, tá bom? Foi ótimo contribuir com vocês. Se fez sentido, compartilha com alguém esse vídeo. Muito obrigada!